Olá, hoje é dia 18 de maio de 2021, são 18 horas e 6 minutos. Estamos na reunião hoje aqui, em que nós trataremos novamente sobre o nosso prêmio Pio Correia de Inovação em Biodiversidade. E, como diz a tradição, a gente sempre começa com o nosso presidente, a Cássio Alves Souza Lima Filho, para palavras iniciais, depois o nosso presidente emérito, professor Lauro Domingos Moreto. Cássio, com você a palavra. Henri, eu acho essa apresentação um pouco murcha, sabe? Aqui é um comentário. Eu acho que a Raquel podia enviar para a gente antes das sessões o que aconteceu durante a semana e o que vai acontecer na próxima semana, para a gente abrir essa sessão com um pouco mais de informação para os acadêmicos, sabe? O simples fato de abrir a sessão da boa noite é uma coisa meio. Eu sei que Cássio, faz parte do aproveitar que você está protocolo. falando, eu acho que aí cabe, né? Eu acho que se você pedir para a Raquel te mandar as informações antecipadamente, eu acho que na abertura, ou você ou o Lauro poderiam fazer os comentários. O Lauro costuma fazer isso, né? Comentar o que Exatamente, o aconteceu. Lauro costuma. Eu não costumo, sabe, acho a apresentação meio sem graça. Mas eu acho que fica para a próxima gestão, a sugestão de que a secretaria passe para o presidente as informações do que aconteceu durante a semana e as informações do que vai acontecer durante a semana. Acho que a apresentação fica, o início da sessão fica mais interessante. De qualquer maneira, boa noite a todos, um prazer estarmos todos juntos e vamos em frente. Lauro. Não, olha, nós estamos numa reunião que é rescaldo da anterior, né? Então, de verdade, nós não temos nenhuma novidade especial, simplesmente nós designamos um grupo de colaboradores para poder finalizar aquele projeto do prêmio de Pio Correia, e também nós tínhamos o objetivo de fazer uma atualização daquela parceria Biodiversidade mais Inovação, que as duas coisas estão atreladas, estão interligadas. De modo que eu não estou vendo, até o Leonardo, que está aqui, os demais dois outros elementos acabaram, não, até o Wilton e o Leonardo e o Henry, que vocês ficaram de fazer um consolidado daquelas sugestões. Eu recebi ontem, né, o documento finalizado, mandei para um revisor e hoje à tarde já encaminhei para o Henry, né, para ele, naquilo que podia aceitar, poderia ter aceito e liquidava o regulamento do prêmio. De modo que hoje, agora, eu ouvi o que foi feito de verdade nesse conjunto para que a gente chegue no acordo e nos finalmente, né, para liberar o regulamento e liberar as inscrições. Então, eu acho que tem o Henry, o Leonardo e o Wilton, que faziam parte da comissão, mais o Joanazzi, mais o Vidot. Mas eles não vão poder participar, de modo que vocês três aí, alguém decide quem começa a falar e quem começa a discutir o assunto. Tá. Não, acho que já está consolidado. Você tem ele com você, Henri, o final? Tem, na verdade, eu não tinha visto que o Lauro tinha me mandado como se diz? Tinha me mandado o texto. Regulamento com as revisões propostas. Não, tá. Eu vou pegar, na verdade, Laura, eu vou pegar o documento que você acabou de me mandar aqui e vou começar, na verdade, eu não tinha visto ele, tá? Mas eu vou usar esse documento que o Lauro me mandou agora para fazer a leitura junto com todo mundo aqui, tá? Eu acho que eu tenho algumas questões que eram mais substantivas, né, realmente de mudanças que a gente teve no texto, e outras que são de formato e da revisão final, que, claro que foi um especialista em revisão linguística que fez, e imagino eu que devemos seguir, né, as recomendações que foram propostas. Tá? Eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou compartilhar minha tela com todos. Então, aqui, tá? Questão, né, do prêmio, as premissas aqui, elas basicamente seguem as mesmas. E como muitos colegas, na nossa última reunião, fizeram um comentário, né, que, poxa, né, vamos ter
de repente, uma tese de doutorado concorrendo com uma dissertação de mestrado, ou até mesmo uma apresentação no resumo de congresso, que talvez isso ficasse muito difícil da gente fazer as diferenciações. Então, aqui no próprio parágrafo inicial das premissas, foi incluído até um trecho adicional falando, né, mais do que o mérito científico, o prêmio busca destacar trabalhos com impacto na sociedade. Então, claro, né, vamos dizer, um trabalho publicado na Nature, ninguém vai questionar que tem um mérito científico gigantesco, mas não necessariamente um trabalho que não foi publicado numa revista de alto impacto, mas que está tendo impacto na sociedade, não pode ser qualificado e até ser o vencedor do nosso prêmio. Tá? Então, isso é um comentário geral que endereça algumas das questões que foram trazidas para nós na última reunião. Hilton, todos os colegas aqui presentes, por favor, vão me corrigindo e interrompendo, tá? À medida que eu for fazendo os comentários. Posso fazer uma pequena observação? Pode sim, por favor, doutor. Não que eu esteja discordando, não, viu? Mas é só uma reflexão. Uhum. Aqui na Eurofarma, nós fizemos um prêmio desse para os melhores trabalhos, etc. E era um prêmio que teve muitas centenas, mais, sei lá, alguns 20, 30 páginas, né? E que, enfim, pareça ser muito interessante, você não tem como comprovar a veracidade daquilo que é escrito, né? A não ser que você tivesse que fazer uma auditoria, né? Se o indivíduo disser lá que inventou um carro movido a água e que o carro é uma beleza, funciona e é tudo muito maravilhoso, como é que você prova que aquilo não é verdade? Né? Ou seja, teoricamente, esse carro movido a água deveria ganhar o prêmio, né? Que a coisa é melhor que um carro movido a água. Como é que você prova que aquelas 30 páginas são verdadeiras? A não ser que a comissão avaliadora tivesse condição de olhar o carro e analisar o motor do carro e descobrir que o carro movido a água funciona mesmo. Mas, como a comissão não teria jeito de fazer isso, né? Porque como é que a gente vai analisar esses trabalhos, né? E então, o que a gente poderia fazer, né? Aí a gente teve que optar em aceitar trabalhos publicados, né? Foi uma primeira, porque pelo menos ela tem um crivo da publicação, né? Porque aí, logicamente... Então, é uma decisão muito difícil, realmente, porque imagina algumas iniciativas que possam ter sido feitas e de impacto muito relevante para a sociedade, mas que não geraram uma publicação científica. Mas a comissão para analisar vai ter essa dificuldade. É só uma reflexão. Tá. Walker, só um comentário sobre isso, né? Como tem um impacto na sociedade, e vou usar a sua metáfora do carro movido a água, se a gente tiver carros movidos a água circulando nas ruas, né, eu acho que isso seria um indicador de que realmente teve impacto na sociedade. Caso contrário, é só um potencial, né? Então, claro que vai caber à comissão avaliadora fazer essa avaliação. E um outro comentário adicional é que, infelizmente, mesmo no mundo de publicações científicas, a gente pode ter fraude também e pode ter problemas até de avaliação. Então, não sei se endereça, Walker, essa questão de impacto na sociedade e o exemplo que você deu do carro movido a água. Eu posso complementar, Henry? Na verdade, nós não excluímos a publicação. Isso não foi excluído. Não, de forma alguma. Então, na verdade, Walker, é assim, tem que ser publicado o painel apresentado, né? Então, você tem o... Lógico, você não vai não dá para você comprovar se for uma prova de bancada, né? Uma prova de conceito. Mas você tem como validar aquilo, né? Se a pessoa fez ou mesmo. Tem a instituição, tem tudo, foi aceito no Congresso. Agora, se está numa revista, ou realmente passou pelo crivo da revista, pelo corpo editorial. E o impacto vai ser outra coisa, quer dizer, é publicado e com impacto. Acho que foi isso que nós resolvemos, né? Acho que contorna o que o Walker colocou. Concordo plenamente com o Walker. Se vier um carro movido a água e a pessoa só colocou essa ideia e só fez um carrinho pequeno, um mínimo produto do mercado, MVP, você não comprovou nada. Você mostra que não dá talvez nem escalou nisso, né? Então, essa que é a grande... Eu concordo plenamente com o Walker colocou, mas eu acho que está previsto aqui, viu, Walker? Pelo menos eu não vi o texto final que o professor Lauro passou, mas nós discutimos isso e está previsto. Eu estou enganado?
Hilton, a gente não pode premiar numa derivação só as teses, por exemplo? Então, aumentar o prêmio, é isso? Não, mas a tese também não teria problema, na minha opinião, porque se a tese foi apresentada, ou da dissertação ou tese foram apresentadas e aprovadas, né? Também você tem o aval da universidade. Então, eu não tenho... A CAPES tem um prêmio só para teses, né? Isso, tem a CAPES Tese, isso. É para tese. Tem até uma base de dados da CAPES que você pode utilizar que tem só as teses. Exatamente. Teses e dissertações, né? Então, o que eu quis dizer, ou seja, eu não estou nem discordando, porque eu nem vi exatamente como está a redação final. Mas é mais uma reflexão mesmo, porque eu acho que é uma questão para ter um cuidado aí como fazer. E a tese, logicamente, tem isso. Eu não sei se o doutor Acácio quis dizer uma subcategoria do prêmio só para teses de mestrado e doutorado, seria uma subcategoria, ou uma outra só para trabalho, enfim, não sei exatamente. Não sei, pode ser interessante, dá mais trabalho, mas pode ser interessante. Dá licença um pouco, por favor. Mas tanto uma dissertação de mestrado quanto uma tese de doutorado devem ser publicadas. Sim. De qualquer maneira, para ter uma validade de que ela foi enviada para uma revista com referir. Então, uma tese só, acho que não completa a produção científica do pesquisador. Sim. Só um comentário geral, né? E como a gente fala, né, que é de inovação, né, que a gente tem, que é um componente importante, é que muitos trabalhos que podem ser feitos em indústrias, por sinal, pode não ter sido objeto de uma tese e até de uma publicação científica revisada por pares, mas o que não invalida que ela tenha tido impacto. Então, aí voltando, né? Por que a gente continua acreditando que é possível você comparar dissertação de mestrado, tese de doutorado, trabalho publicado em revista de alto impacto, até com alguma coisa que possa ser um simples pedido de patentes, né? Que a gente até, inclusive, chegou a discutir bastante isso também. É o fato de que a gente vai procurar encontrar impacto na sociedade. Voltando até o exemplo do Walker. Se for um carro movido a água que não chegou ao mercado, que não está rodando, ele pode ser interessante, mas talvez, claro que a gente vai ter que verificar isso na avaliação do prêmio, e esses critérios não estão estabelecidos ainda, a gente vai ter que endereçar, né? Mas, vamos lá. Okay? Só queria complementar da Marinês, que, na verdade, o impacto vai ser medido, para mim, não é é publicado, defendido e com impacto, ou seja, você consegue ver, qualquer banca examinadora ver se aquilo lá vai ter impacto ou não. Se eu estiver errado, pelo menos quem já passou por banca foi metralhado sabe disso, quem já participou do outro lado. Então, na verdade, assim, o impacto a gente conhece só avaliando a tese, a dissertação tese, viu, Marinês? Concordo com você. Não é só ela é apresentada e concedido o título, né? E é o que você tem razão. A maior parte, não são todas, de Marinês, ainda algumas aceito para mestrado, dissertação, que não precisa estar publicado. Isso acho ridículo, mas realmente isso. Mas tem gente que também não concorda com isso, tá? Porque fala que para que serve uma banca examinadora se já está referendado por um comitê um corpo editorial de uma revista. Então tem as suas nuances aí, na verdade, quem está na universidade. Mas de qualquer maneira, assim, eu concordo. Acho que com tudo nós estamos falando a mesma coisa, na minha opinião, tá? Eu acho assim, algo que tenha rastreabilidade de publicação. E que tenha impacto ao menos previsível, né? Que é isso que se a hipótese é provar alguma coisa que tem impacto, eu tenho que provar isso para a banca examinadora e para o meu corpo que vão referendar. Agora, quanto a publicações não publicadas, ou seja, algo que não foi publicado, aí fica muito difícil rastrear, eu concordo plenamente. Foi um dos pontos que nós discutimos no grupo de coordenação, mas vamos adiante. Ou seja, só para... Desculpa, por favor. Pessoal, é o seguinte, eu só acho que tudo que a gente resolver tem que estar muito bem especificado dentro do regulamento, exatamente. Seja o que for, com publicação, sem publicação, tem que estar bem organizado, tudo tem que estar
descrito aqui nesse regulamento, para Pessoal, não deixa ter problema depois. eu vou passar a palavra para o Walker que pediu, mas eu queria pedir um favor. Vou fazer como a gente fez a semana passada. A gente está no primeiro parágrafo do regulamento, né? E tem todo o regulamento. Então, acho que a gente pode dar uma lida mais uma vez. Detalhe, tá? Esse regulamento é o mesmo que a gente viu na semana passada e passou por algumas revisões. Por isso que eu até estava falando de alguns desses pontos, que eram os pontos onde foram revisados, tá? Mas eu acho que depois que o Walker comentar, eu vou pedir para a gente poder fazer uma leitura mais fluida, porque a gente volta para o todo novamente, tá? Walker, por favor. Não, Henry, não, realmente você tem razão, Henry. Você falou é pertinente mesmo. Não, vamos em frente. Você falou é pertinente. Vamos em frente. Obrigado, Walker. Legal. Vamos lá, né? Então, apoio institucional, conta com apoio institucional dos membros mantenedores da academia, bem como instituições de ensino e pesquisa, associações, organizações governamentais ou não governamentais. Isso aqui teve uma pequena inserção nesse parágrafo, falando que poderia ser organizações governamentais, não governamentais, eventualmente até órgãos de governo. Vamos lá. Participação no concurso, que antes era participação na competição até, mudou até o título disso. Concurso talvez seja melhor do que uma competição, até como palavra. Então, os interessados em concorrer ao prêmio poderão se inscrever em 2 categorias, Master e Revelação, descritas a seguir. Na categoria Master, pode se inscrever profissionais individuais ou equipes vinculados a empresas, instituições de ensino ou pesquisa, associações, organizações governamentais ou não governamentais, no Brasil, que se dedica a projetos inovadores nas diferentes áreas de conhecimento das ciências farmacêuticas relacionadas à biodiversidade brasileira, incluindo insumos, medicamentos, vacinas, produtos de higiene, limpeza, cosméticos e suplementos alimentares, cuja pesquisa e cujo desenvolvimento tenham sido realizados no Brasil, podendo incluir parcerias internacionais. Então, lembrando que ficou bem mais claro que na versão passada, está claro que tem que ter sido realizado no Brasil e que tenha sido realizados, mais uma vez, né? Os grupos no Brasil e pesquisa e desenvolvimento realizados no Brasil. Na versão anterior tinha uma palavra preponderante aqui, que foi tirada do texto, e o preponderante dava margem a questões de interpretação. Categoria Revelação, reservada a concorrentes com limite de idade de 30 anos, completados até 31 de dezembro de 2021. No restante, os critérios são os mesmos da categoria Master. Que foi só um outro comentário, que o pessoal comentou que pode ter pessoas que com 30 anos de idade já terminaram até o doutorado, né, e já não são mais estudantes, mas se eles têm 30 anos de idade, eles deveriam ter a possibilidade, né, de serem reconhecidos como revelação, até mais talvez. Tá? Então, esse foi o comentário. Então, deu uma simplificada também no texto, que tinha várias repetições. Aqui eu percebi que foi tirado um pedaço do texto que foi passado para mais adiante, como a gente já vai ver. Então, motivação para participar. Participação do prêmio possibilita aos concorrentes acesso a benefícios pessoais e institucionais, que incluem divulgação do trabalho para a sociedade, por meio da academia. Aos vencedores, receber placa, medalha Pio Correia, de Inovação, Ciências Farmacêuticas da Biodiversidade Brasileira, 2021, e seu respectivo certificado. Aos finalistas, aos participantes da etapa 2, a gente vai ver que tem 2 etapas, receber o respectivo certificado. E a todos que tiverem trabalhos que despertem interesse, receber mentoria e contar com a rede de relacionamento de membros da nossa academia. Tá? Legal. Então, a mentoria entra como uma parte aqui do prêmio, que inclusive foi citada na reunião da semana passada, uma preocupação de ter um prêmio, que o prêmio deveria envolver alguma coisa além do certificado, né? Tem algumas interpretações a respeito, e tem também a interpretação de que o prêmio pode ser considerado o reconhecimento apenas, né? Então, foi comentado, né, Cássio, que poderia ser dado também coleção completa, etc., o que até eu cheguei a conversar com o professor Lauro sobre isso, viu, Cássio? E o professor Lauro falou, olha, a gente pode até dar a mais, mas não precisa constar agora no regulamento inicial, porque isso a mais sempre a gente pode dar, né? E se a gente promete que vai dar,
pode ser que isso acabe criando algum problema caso a gente não consiga concretizar. Então, é algo comum pelo simples e se der a mais, melhor. Tá ok? Legal. Bom, a inscrição em prazo. A inscrição será realizada em 2 etapas. Na etapa 1, envio de um resumo de trabalho, de acordo com o presente regulamento, até o dia 15 de julho, né? Horário Brasília, tal, por meio do formulário disponível num determinado link. Nos casos em que os resumos forem aprovados, o anúncio da aprovação previsto para 15 de agosto, envio de texto completo correspondente ao resumo aprovado até 15 de setembro de 2021. Tá? Por meio de upload para endereço eletrônico a ser informado pela academia. Ótimo. Aí tem aquela história, né, que trouxe de cima para baixo o parágrafo, independentemente da categoria. Cada concorrente pode se inscrever com apenas um trabalho como autor principal ou como representante da equipe de trabalho. Deixa eu só ver que tem um comentário aqui. Não, tudo bem. Aí só o comentário que o revisor sugeriu a mudança, que eu acho que é bem-vinda, inclusive. A inscrição deverá ter como base a publicação em revista especializada. B, resumo apresentado em congresso. C, trabalho de conclusão de curso. D, monografia, dissertação ou tese aprovada em programa de pós-graduação. Também será aceita inscrição que tenha como base E, pedido de patente publicado, ou F, produto ou processo, método e serviço colocados no mercado. Eu acho que eu colocaria só aqui ou serviço, né? Vou colocar até aqui ou serviços colocados no mercado. Para todos esses casos, a inscrição deverá ter como base o período de 2016 a 2020. Deixa eu colocar. Bom, tá ótimo. Em todos os casos, a inscrição inicial será realizada por meio de envio de resumo e demais informações solicitadas, por meio do formulário disponível no site, que é o que a gente tem, cuja transcrição encontra-se no anexo 1, daqui a pouco eu chego a ele. Aí tem o ato de inscrição, implica na aceitação de todos os termos deste regulamento. Tá ok. Ele colocou aqui que normalmente essa advertência costuma fazer parte desse tipo de regulamento. Documento está ótimo, a gente tinha colocado no formulário, mas é melhor que fique mesmo no corpo do texto. Perfeito. Aí tem item 6, avaliação, premiação e certificação. Todos os resumos recebidos na etapa 1 serão apreciados por uma comissão de avaliação a ser designada pela Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil. As informações serão submetidas à comissão de avaliação de forma anônima, de modo a não permitir a pronta identificação dos concorrentes. Aqui não teve mudança nenhuma em relação à semana passada. Após o encerramento do prazo de submissão de resumos, 15 de julho de 2021, tal horário, a comissão de avaliação realizará uma pré-avaliação dos resumos submetidos. Então, era apreciação e agora uma pré-avaliação por categoria. Tal pré-avaliação poderá culminar com a classificação ou não do trabalho para a etapa número 2. Então, aceitar ali que as pessoas submetam qualquer coisa, submeter pode. E vai passar por um crivo na etapa número 1. Nos casos em que os trabalhos foram classificados para a etapa 2, os concorrentes... tinha vários pontos do texto que a gente colocou as, os, tal, e aí eu concordo que a língua portuguesa, usando no masculino, já contempla os dois gêneros. Né? Os concorrentes serão informados por e-mail e será solicitado o envio de texto completo por meio de upload para o endereço eletrônico a ser informado pela academia. Ele fala aqui, em quase 3/4 do texto, não é feita a marcação da dupla do gênero, prevalecendo apenas de praxe, popularmente identificado como masculino. Ocorre que, se o expediente de marcação dupla for aplicado a todo o documento, o texto ficará desnecessariamente poluído com uma grande quantidade de parênteses. A sugestão do revisor é manter todo o documento com a marca neutra gramatical, em suma, masculino. É o que eu acho que concordo com o revisor plenamente. Né? Bom, vamos lá. Preliminarmente,
Cada membro da comissão de avaliação identificará por meio de voto anônimo 5 trabalhos em cada categoria. Os 5 trabalhos mais votados em cada categoria serão finalistas. No caso de empate, novas votações poderão ser realizadas até que se chegue ao número de 5 trabalhos finalistas em cada categoria. A retirada da menção fase e tal, como tem uma etapa antevista, não menciona, haverá 2 etapas e 2 fases. Não, tudo bem, aqui a gente já... Eu acho que ele já fez as revisões devidas aqui. Tá? Bom, os trabalhos finalistas de cada categoria serão julgados mediante quesitos estabelecidos em formulário próprio. Diga-se de passagem, esse formulário não foi feito ainda. Né? Cada membro da comissão de avaliação preencherá um formulário de avaliação para cada trabalho finalista. Né? Então, são 10 no total, 5 em cada categoria. A divisão dos trabalhos vencedores em cada categoria será feita com base na média aritmética das avaliações dos membros da comissão de avaliação, descontadas as 2 maiores e as 2 menores notas de avaliação, uma coisa que é meio comum para evitar que alguns votos puxem demasiadamente para cima ou demasiadamente para baixo, influenciando os trabalhos. Então, em caso de empate, a definição do vencedor será feita por meio de votação entre os membros da comissão de avaliação. Então, se tiver 2 em primeiro lugar, aí se vota entre aqueles 2 qual é o vencedor. O representante da equipe de trabalho e ou autor principal do trabalho, vencedor, receberá a placa / medalha, Prêmio Pio Correia de Inovação em Ciências Financeiras da Biodiversidade 2021, em sua categoria, juntamente com o respectivo certificado. Os representantes das equipes de trabalho e ou autores principais dos trabalhos finalistas receberão certificado de menção honrosa com a indicação de finalista do prêmio. Os representantes da equipe de trabalho e ou autores principais dos trabalhos que tiverem resumos aprovados para a etapa 2 e que adicionalmente submeterem os textos completos no prazo estipulado, item 5, então que realmente participou, né? Porque uma coisa é se classificar, outra é participar, receberão um certificado com a indicação de participante da etapa 2 do Prêmio Pio Correia de Inovação em Ciências Farmacêuticas da Biodiversidade. Todos os resumos de trabalho aprovados para a etapa 2 serão publicados nos anais do prêmio. Todos os trabalhos finalistas terão seus textos publicados em página eletrônica da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, correspondente ao prêmio. Plágio. Todos os trabalhos serão avaliados quanto à originalidade para a detecção de plágio das obras anteriores de outros autores. Lembrando, né, que não precisa ser trabalho inédito. Será desclassificado qualquer texto no qual se identifique mais de 20% de cópias de textos de outros autores. A critério da comissão organizadora e também poderá ser desclassificado texto com erros de linguagem ou que comprometam o entendimento do conteúdo. Isso principalmente em relação à etapa 2. Conflito de interesse. Então, os membros da comissão organizadora da comissão de avaliação, bem como os demais colaboradores, se comprometem a manter princípios éticos no cumprimento de suas atribuições. Também se comprometem a prestar serviço de elevado padrão profissional, incluindo honestidade, dignidade, veracidade, exatidão, imparcialidade e responsabilidade perante a sociedade e a Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil. Os membros da comissão organizadora e da comissão de avaliação se obrigam a manifestar condição de conflito de interesse sempre que fatores objetivos ou subjetivos os impedirem de avaliar ou julgar de maneira independente e imparcial, ou se puderem prejudicar a imagem do prêmio ou do processo de premiação. Por exemplo, estreito relacionamento e experiências com os concorrentes. Dentre os fatores objetivos, são claramente definidos 4 níveis de conflito de interesse no processo de avaliação e julgamento. Vedação de participação. Impede que membros da comissão organizadora e ou da comissão de avaliação concorram ao prêmio. Relacionamento direto. Quando o membro da comissão organizadora e ou da comissão de avaliação possuir um vínculo empregatício, pessoal ou profissional com o concorrente, bem como com um fornecedor ou com um cliente importante para o concorrente. Inclui-se nesse nível a existência de relacionamento familiar, parentes de primeiro grau, pessoal e social com funcionários dos candidatos. Poderia colocar até colaboradores. Né?
Tudo bem, vou colocar assim. É só um exemplo. Propriedade significativa, quando uma parte importante dos bens pessoais do membro da comissão organizadora e ou da comissão de avaliação é ou puder vir a ser influenciada pelo concorrente, incluindo nesse nível a participação acionária. D. Concorrência. Quando o membro da comissão organizadora e ou da comissão de avaliação está diretamente envolvido como um competidor / concorrente de um concorrente ao prêmio, por meio de relações de trabalho, de posse de ações ou de outros interesses. Propriedade intelectual, o prêmio terá como base trabalhos já publicados. Caberá ao responsável pela inscrição, a verificação e o cumprimento de autorizações necessárias para a submissão, incluindo, mas não se limitando, a certificação, a certificação de autoria e a autorização para que a academia publique o resumo e o texto completo em seu site, nos anais e em outros canais relacionados ao prêmio, incluindo edições decorrentes e relacionadas. Tal autorização de republicação pela Academia de Ciências Farmacêuticas não implica qualquer transferência de propriedade intelectual entre as partes, nem na forma de direitos autorais, nem da titularidade de patentes ou outros ativos intelectuais relacionados ao objeto do resumo e ou do texto submetidos no contexto do presente prêmio. Solenidade outorga do prêmio. A outorga do Prêmio Pio Corrêa de Inovação em Ciências Farmacêuticas da Biodiversidade Brasileira 2021 será realizada em cerimônia em plataforma online em novembro de 2021. A entrega do certificado será feita por correio. Aos vencedores, eventualmente poderá ser feita entrega da placa / medalha em evento presencial, posteriormente à solenidade outorga do prêmio. Casos omissos, controvérsias e comunicações. As decisões da comissão de avaliação são soberanas. Casos omissos e controversos serão decididos pela diretoria da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, Academia Nacional de Farmácia. Considerando que essa é a primeira edição do prêmio, a academia se reserva o direito de ampliar o número de categorias do prêmio ou de segmentá-las, ainda no curso de 2021. Qualquer modificação dessa natureza será informada aos inscritos por e-mail e pelo site do prêmio, cienciasfarmacêuticas.org.br/Prêmio Pio Corrêa. Comunicações formais sobre o prêmio devem ser feitas por e-mail para Prêmio Pio Corrêa, cienciasfarmacêuticas.org.br, São Paulo, Rio de Janeiro, 20 de maio de 2021, a diretoria, Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, Academia Nacional de Farmácia. Então, esse ficou o nosso regulamento. Só para fazer um comentário adicional, depois de termos essas revisões do prêmio, que a gente, deixa só eu fazer uma coisa aqui, parar de compartilhar minha tela. E eu vou ter que abrir aqui novamente. Prêmio Pio Corrêa, está aqui. Tá. Pessoal, deixa eu compartilhar minha tela novamente. E aqui eu tenho, então, Prêmio Pio Corrêa de Inovação em Ciências Farmacêuticas e Biodiversidade Brasileira, né? E aqui, só para mostrar para vocês que a gente teve um cuidado bastante grande, inclusive, em relação à Lei Geral de Proteção de Dados, tal, em ter as devidas autorizações. Então, aqui tem um resumo do que é o prêmio, das categorias. Isso tudo, viu, professor Lauro, vai ser refletido quase com um Ctrl+C, Ctrl+V do que tem no nosso formulário, no texto em Word, que vem para cá. E aqui no texto, depois a gente tem, logo de cara, tem o e-mail do respondente e uma primeira autorização que o respondente ele faz aquela declaração de que tem autorização para realizar a submissão de dados, que as informações são verídicas, que autoriza desde já a publicação dos dados bibliográficos e dos resumos online do prêmio, e aí eu poderia até colocar no site eletrônico da academia, eu vou pegar isso espelhado lá no formulário também. Aí tem o formulário
tem os dados do respondente, então quem está submetendo as informações, nome, organização, cargo, posição, estado, isso é quem está submetendo. E aí tem, agora sim, os dados do resumo do trabalho, que a gente tem data da publicação, que tem que ser entre 2016 e 2020, nome do autor principal ou representante da equipe de trabalho, data de nascimento do autor principal, então é só para deixar bem claro que a opção que vai selecionar aqui que vai definir se a categoria é revelação ou categoria master. Autores e afiliações, título do trabalho, resumo, e aqui a gente tem o impacto, que é uma complementação resumo, e declarações finais, que é mas pela terceira vez, né, a gente vai ter aqui ele declarando que ele autoriza tudo aquilo. E uma coisa importante, que para nós evitarmos trabalhos da nossa própria academia, que esse formulário do Google Forms, ele permite que o respondente altere os dados até a data de fechamento das inscrições. Então, se ele tiver que mudar nome, título, qualquer coisa, não precisa ficar dependendo de nenhum membro da academia para fazer isso. Pessoal, então, sobre o prêmio, tá? Desculpa pela longa leitura, mas tem que ser feito assim. Esses são os comentários, e aí eu gostaria de deixar agora, né, as questões mais substantivas para os comentários dos colegas que estão aqui participando. A grande parte dos colegas que estão aqui participaram da reunião da semana passada também, então já viram, né, as mudanças, né, Léo? Você participou bastante, acho que o Walker também, né, professora Silva, professor Lauro. Pois não. Professor Lauro Moreto. Escuta, do regulamento tem um parágrafo que não tinha, e eu achei estranho que pode mudar as regras, coisas assim. Você pode voltar naquele último parágrafo do regulamento? Sim. Gostaria de uma explicação por que foi colocado, porque eu vejo que, não sei se eu entendi certo, mas vamos ouvir, vamos ver de novo. Espera aí, professor Lauro. O Vidote está chegando agora, deixa eu compartilhar minha tela. Está aqui, professor Lauro. Aumentar aqui até o tamanho dele. Aqui diz o seguinte, professor, como a gente, na semana passada, e inclusive eu comentei com você, acho que até ontem ou hoje, não estou lembrado, que talvez o número de categorias pudesse aumentar se a gente tiver um número muito grande de inscritos. Talvez ao longo do recebimento das inscrições, nós percebamos que realmente não dá para ter uma dissertação de mestrado concorrendo com projetos mais adiantados, que talvez isso seria muito, como se diz, talvez muito assimétrico, que a gente se reserva o direito de aumentar o número de categorias ou de segmentar as categorias. Isso tem a ver com um comentário... Eu acho que aqui muda a regra do jogo, né? O que a gente está falando não é que vai mudar, professor Lauro, é que a gente se reserva. Se tiver que mudar, a gente se reserva o direito de mudar. Eu concordo com... Eu não tinha visto, isso foi colocado hoje? Eu não tinha... Não, foi colocado ontem, e com o professor Lauro, inclusive, eu comentei especificamente esse parágrafo com ele. Eu também tenho essa ressalva em relação a isso também. Mas vamos escutar os colegas. Não, aqui muda a regra do jogo, não pode. Eu concordo. Pode tirar, professor Lauro. É uma questão do que a gente tem que decidir aqui. Só um comentário, tá? No texto que foi no grupo de trabalho no final de semana, foi colocado, e eu comentei com você especificamente sobre esse parágrafo também antes de hoje, professor Lauro. Eu acho que é mais uma ressalva, não? Caso apareça, vai que aparece realmente muitos inscritos, e a gente precisa fazer uma diferenciação. É só uma ressalva, não quer dizer que vai fazer, né? Não, mas é que não está claro, Léo. Acho que, Leonardo, na verdade, eu acho que gera dúvida, porque você pode segmentar as duas categorias em 6, na verdade. Então, não sei se isso é bom ou ruim. Eu concordo que pode ser, sim, pode ter algumas não paridades de textos, e aí vai ter que avaliar conforme aí que está.
Por isso que as duas categorias são bem colocadas. Ou se aumenta as categorias, acho que é isso que o Lauro falou, ou se coloca outras. Não, o que talvez eu pudesse até pensar, eu estou falando por falar, mas ainda não dei ok. Né? Sim. Talvez pudesse criar subcategorias de cada um, para facilitar a coisa. Mas, de qualquer jeito, você altera tudo. Se você alterar alguma coisa ali, alterou as categorias, você voltar para trás, vai dar tudo ferrado, vai ter que alterar tudo lá. Professor Lauro, o que acontece? A gente tem várias etapas no nosso prêmio. A primeira etapa é o recebimento dos resumos, que a gente nem vai ter avaliado ainda todos eles. Se durante a fase de recebimento dos resumos, a gente perceba que tem um volume muito grande e que talvez comporte uma categoria a mais, a gente se reserva o direito de criar. Antes da fase de avaliação, ou, para falar bem a verdade, como esse é o primeiro prêmio, então é o que a gente está falando, não está querendo dizer que a gente vai fazer isso. Mas se eventualmente a gente perceber que, como a professora Silvia comentou, vários colegas fizeram comentário que não achavam legal, que o prêmio ia colocar coisas muito díspares para competir. Então, por isso que a gente colocou, nos reservamos o direito de fazer isso. Não quer dizer que vamos fazer. A tendência, eu diria, seria não fazer. Mas a ideia não seria colocar mais claro essa situação? Esclarecer isso? Eu acho que está... Desculpa, eu não tinha visto. Se estava na última revisão, não vi. Mas a Giana tem razão. Se for para ter isso, e eu acredito que tenha justificativa sim, tem que mudar tudo. É o que o Lauro falou, tem que estar as categorias descritas, quais seriam, e as subcategorias, né? Pessoal, a gente pode deletar esse parágrafo. O que talvez daria, se a gente encontrar dentro de uma categoria coisas que se encaixa na categoria, mas que você percebe que ela poderia ter alguma... Você poderia criar subcategorias, mas não categorias novas. Categorias é uma só. Né? Então, mas criar a subcategoria depois que ocorreram as inscrições, professor Lauro, eu não sei, aí não fica clara a regra do jogo. Não, eu acho que o primeiro prêmio é esse daí, que tem o regulamento que está aí. Né? Não sei o que pode... não pode mexer na estrutura, quer dizer, aqui decisões, quer dizer, casos omissos que não tinham sido previsto, tal, a diretoria pode tomar, a comissão pode tomar decisão, né? Agora, no contexto de aqui seria reserva o direito, não é de ampliar o número de categorias, sei lá como é que poderia falar. Criar subcategorias. Hein? Criar subcategorias, ou segmentar as categorias. Posso dar uma sugestão? Pode. Por favor. Pode e deve. Então, eu acho que, para mim também, fica mais uma questão da clareza, porque eu acho que existe a justificativa, mas, especialmente, deveria deixar claro que isso iria ocorrer antes da avaliação, né? Ou seja, como está aí, né? Ou de subcategorias, ainda no curso de 2021. Não sei se é antes da avaliação, é porque o Henrique comentou que primeiro se recebem os resumos, né? Sim. E também o autor, ele vai se inscrever em determinada categoria. Agora, Pessoal, também existe uma justificativa por ser a primeira vez que o prêmio está sendo editado, né? A gente pode colocar isso ainda na fase de inscrição, talvez. Mas então deixar da forma que está, Henrique, porque é exatamente o que a Silvia comentou. É a primeira vez, nós estamos aprendendo, na verdade. Talvez para uma segunda edição possa criar subcategorias. Eu não sei se vai complicar, a minha dúvida, porque isso eu me peguei foi pego de surpresa. Se estava no domingo, eu não vi, Henrique, desculpe. Foi falha minha de não ter lido. Mas eu realmente não me lembro, recordo ter visto isso. Teve tantas alterações, né? Mas, de qualquer maneira, sim, concordo plenamente que possa ter algumas dificuldades de avaliação,
mas que nesse primeiro momento nós estamos em cima da hora, né? Não podemos, e já está a estrutura toda feita. Bom, é o seguinte, a gente tira isso daqui, pronto, fica 5 categorias e um abraço. Pronto, eu acho que seria melhor nesse primeiro momento, minha opinião é essa. Depois, lá no primeiro prêmio, nós já aprendemos com isso. Cria-se outras categorias. Só vou... Eu costumo falar que eu gosto de falar não do o quê, mas o porquê. Por que que esse parágrafo foi adicionado aqui? E isso, inclusive, você realmente não deve estar lembrado, porque eu comentei especificamente que algumas coisas foram moderadas de forma substantiva. E uma delas era essa, né? Posso ter me enganado, ou mas talvez... comigo não, Henry. Nos grupos do WhatsApp, Hilton. Talvez eu não tenha falado com você, eu tenha falado... Eu estava mais focado nas outras... É que foi no final de semana, Henry. Eu estava, como eu falei, estava com um compromisso com a todos nós estávamos, eu estava né? domingo. Não, tudo bem que seja, eu não sou o único, né? Nós estamos em 5 no grupo. Só se manifestaram alguns ontem, na segunda-feira. Então, na verdade, realmente eu poderia ter revisado, mas foi falha minha porque eu não vi isso. Mas não quer dizer nada. O porquê eu já justifiquei. O porquê porque vai criar confusão. Eu teria, nesse primeiro momento. Agora, se nós... Então, vamos lá. Mas é minha opinião, e nós somos... Tem um grupo todo formado aqui. Eu fui vencido... Não, somos todos nós que conversamos agora. Ou seja, vem aqui para uma aprovação final. É como se fosse um parecer de um grupo que submete à decisão da plenária, só isso. Sim. Não, vamos tirar, então, a gente simplifica, é verdade. Vamos tirar. Veja, vamos ver o que os outros colegas falam, né? Eu também sou por tirar, o Leonardo e o professor Aldo. Quem mais? Só para a gente saber que realmente nós estamos fazendo correto, hein? Não, Hilton, vamos lá, né? Um dos motivos que levou a colocar essa questão de mais categorias como é o primeiro ano do prêmio, e eventualmente a gente poderia descobrir que poderia acontecer uma situação que caberia mais categorias, etc. Eu acho que seria inteligível por quem participa do prêmio que a gente criasse. A academia não está cometendo algo, vamos dizer assim, deliberadamente para ajudar alguém. Mas, por outro lado, se os colegas já se pronunciaram aqui que acham que isso pode criar confusão, eu acho que a gente tira. Tá certo. Eu também sou a favor de tirar, diante daquilo que foi comentado aqui agora. Então, já está retirado. Ok, finalizado. Ponto. Finalizado? Pessoal, alguns colegas tinham mais comentários logo no início da leitura, né? E eu acho que seria bom a gente ouvir todos, agora que a gente terminou a leitura final, né? Sobre os pontos que ficaram pendentes. Léo? Eu queria fazer um comentário, até porque eu vou ter que sair daqui 10 minutos. Sim. Eu acho que a gente poderia criar matriz de pontuação, hein? Com aquilo que já foi falado, né? Se tem relevância, porque nem tudo vai ser publicado, né? Tem trabalho, tem produto que não vai ter publicação nenhuma, mas se já está no mercado é uma prova. Então, a gente criar matriz de pontuação para cada um dos tipos de trabalho que a gente acha que vão ser escritos. Leonardo, isso é certo que a gente vai ter. O regulamento diz que a gente vai criar. A grande questão é que a gente não criou ainda, Léo. Né? Então, assim, e tem uma questão importante que a gente precisa divulgar o prêmio para a gente poder ter inscritos, etc. Né? Então, bom, aí é uma dúvida que a gente tem. Se a gente segura o regulamento para só depois que tiver essa matriz soltar o prêmio, ou se a gente já poderia soltar agora. Eu sou a favor de a gente pedir um voto de confiança das pessoas da nossa academia, que a gente vai criar isso e que no momento correto a gente vai divulgar, ou se a gente até decidir que vai manter internamente, eu acho que isso é uma prerrogativa da academia. Não, tem que ter, né? Tem que ter. Oi, eu não entendi. Né, eu não entendi uma parte anterior que um trabalho que tem vários autores, quem vai ter o direito de apresentar? O que for eleito pelo grupo para ser o representante. Não, o mais importante é sempre o primeiro autor, Henri. Qualquer trabalho científico tem 2 autores que são importantes. O primeiro, que é quem executou, e o último autor, que é o coordenador do trabalho. Esses são os 2 personagens mais importantes num trabalho publicado.
eu acho que só o primeiro autor deveria ter o direito de publicar, sabe? Cássio, como a gente tem várias situações que envolvem não só trabalhos publicados, na minha opinião, pelo menos, a equipe do trabalho vai designar quem é o representante para o prêmio. Porque... O Acácio está colocando uma situação real, Henry. Na verdade, você pode até, viu, Acácio, em publicação existe a possibilidade de você indicar mais de um primeiro autor, né? Ele pode ser 2 primeiros autores, né? Algumas revistas conceituadas aceitam isso. Então, o que ele colocou é exatamente isso. O último autor sempre é o que na verdade, é o chefe da equipe, da universidade, onde quer que seja, mas ele entra realmente o autor ou os autores, né, são quando declarado pela revista, que tem o mesmo peso, né? Pode ser 2, os 2 primeiros pode ser o mesmo peso de autoria. Então, acho que a autoria sempre é o primeiro, em termos até acho que até as outras publicações aí, posters, dissertações e teses, acho que é tudo isso. Eu só queria corrigir uma dúvida, uma coisa só que a Marinês falou. Na verdade, Marinês, eu acho que a publicação talvez não seja interessante mesmo, viu, Marinês? Nós colocamos, tá decidido, mas muitas universidades permitem, a USP, a Unicamp permite, acho que a USP também, que você defenda a dissertação ou a tese com a sua revista, com a revista com aceite do editor, tá? Então, na verdade, isso é possível, que você não tenha publicação ainda, né? Mas você defendeu a tese, então você tem a monografia da dissertação ou tese, que é isso que nós vamos avaliar. Como vai ser a banca examinadora avaliar? Ou então até o texto da revista, que é o antes de passar para... É que aí tem um conflito de interesse, né? Não pode ter sigilo, mas tudo bem. Esses são pontuais. Eu estou só lembrando que existe... Oi, diga. Desculpa. Lembrando que existe mestrado e doutorado profissional onde a pessoa não publica, né? Você tem sigilo de... Mas aí você tem um termo de sigilo por um período, né? Eu defendi com sigilo o Unicamp só aceitava 2 anos. Assim, na verdade, eu mais que 2 eles não aceitavam, de qualquer maneira. Oi, Hilton, você não publica, mas você envia a tese para a biblioteca da universidade. Sim, fica eletrônica. Mas o que o Léo está falando existe sim, viu? Quando é mestrado profissionalizante, o mestrado, né? Doutorado não, né? O mestrado, você tem, às vezes, você não entra no anal, no eletrônico, só entra o sumário. Você não consegue encontrar o abstract, né? Você não consegue encontrar o teu paper Aí ele não vai submeter, Léo. Na verdade, ele não pode submeter porque ele não tem a íntegra, né? Então, na verdade, já tem um cutoff lá, já tem um corte, né? Se ele não tiver o trabalho, ele não pode submeter. Se ele tem esse conflito, então ele não vai submeter. Acho que aí já está resolvido. Eu nem pensei nisso, mas é bem levantado pelo Leonardo. Existe essa possibilidade, sim. Cá, só do ponto de vista prático, porque a gente tem que decidir agora em relação até ao próprio formulário. Será que a gente não pode delegar a equipe que vai submeter o projeto, quem eles vão nominar, quem é o representante da equipe? Porque eu acho que isso é um modelo. Uma coisa é a publicação, outra quem vai apresentar o trabalho. Perante a academia, alguém pode assumir esse trabalho. Eu vejo, entre a publicação e quem apresenta, o importante é que esse cara não faça a traição do grupo, né? Exato. Desde que ele tenha o ok do quem fez o trabalho, de quem é o coordenador, ele é eleito para apresentar, tudo bem, né? Mas isso é um caso especial, porque normalmente quem faz o trabalho é quem apresenta. Professor Laura Cássio, eu acho que o que a gente tem se a gente notar que, eventualmente, um autor que não é o primeiro ou o último se coloque como representante da equipe, eu acho que acende uma luz ali, vermelha, né? Ou amarela, para a gente fazer uma verificação, só para confirmar isso. Mas... Eu, para ser bem purista, eu não aceitaria nem o último, você quer saber? Porque esse último, quando muito orientador, ele nem viu aquilo, na verdade. Ele tem um co-orientador que está tomando conta disso. Assim, eu estou falando sério. É verdade, ele nem conhece, às vezes, o trabalho. É que, às vezes, uma coisa você premiar um trabalho
publicado e a outra coisa é um projeto, né? Então, o que a gente tem aqui é que tem várias situações de produtos lançados. Então, assim, quem que é o autor do produto lançado? O produto tem dezenas de pessoas que trabalharam. A equipe daquele produto vai falar quem é o que vai ser o representante. Henri, né? A minha experiência nessa área de premiação é que o dono do trabalho é o primeiro autor. Todo mundo que participou do projeto, que participou do trabalho, recebe um certificado, mas o dono do trabalho é o primeiro autor. Seria ele o encarregado de encaminhar o trabalho. Sabe, eu acho que nunca um segundo autor ou terceiro autor teria o direito de encaminhar um trabalho para premiação. Ele recebe a premiação, ele recebe o certificado, tudo, participou do trabalho, mas não é o primeiro autor. O primeiro autor é o dono da ideia, o dono da execução. Bom, eu volto a perguntar. Bom, é só... Mas volto. Assim, como é que está no texto? Vamos ver se o texto se dá para mexer no texto. É que o texto, se a gente tivesse que colocar, teria que colocar um parágrafo a mais, colocando: no caso de trabalho publicado, só será aceito como representante o primeiro autor. Na minha opinião, isso seria só para trabalho publicado e talvez não precisasse disso, na minha opinião, pelo menos, que tinha que colocar uma limitação a mais só para trabalho publicado, artigo publicado, porque a gente está aceitando até TCC, uma série de outras coisas aí, e tem TCCs que são terminados em grupo, inclusive. Então... A hora que passar do primeiro crivo não vai passar. Veja, se a gente percebeu, quem estiver avaliando, né? Quem for escolhido estiver avaliando, se tiver dúvidas, a FAPESP faz isso, qualquer agência de inovação faz isso. Se tiver dúvidas, eles não vão nem passar pelo primeiro crivo. Se eu tiver dúvida de que houve uma fraude, entre aspas, ali, eu não vou nem aceitar nem ler aquilo lá. Que a gente checa primeiro, né? Vai ter que checar 20% de cópia na internet, vai ter que jogar o texto na internet para ver se tem... Eu tenho um programa, mas tem gente que não tem um programa, de ver se tem concordância de 20% do texto. Bom, deixamos, então... Não colocamos esse parágrafo específico para artigo publicado, então. É isso? Podemos deixar, porque... se precisar colocar esse parágrafo, a gente tem que redigir. A minha sugestão é que não coloquemos. E eu concordo com o Hilton. Se perceber alguma coisa anômala, a comissão vai lá e desqualifica, pronto. Ou então, na matriz que o próprio Léo comentou, a gente pode colocar alguma coisa a respeito também. Algum ponto controverso mais? Acácio, tá bem, você que levantou o ponto, está bem a gente não colocar essa questão do primeiro autor? Não, está bem. Eu acho que desde que a comissão tenha algum critério para avaliar, eu acho que está bem. Então, mas bom. Eu não duvido que apareça, viu, Henri? Eu também não duvido, não, Acácio. É que eu acho que, como comentei, eu acho que pode ser que alguém queira inscrever alguém que é mais jovem só para poder concorrer na categoria abaixo, não é verdade? Então, e aí eu acho que a gente vai conseguir pegar esse tipo de, não vou chamar de fraude, mas de artifício, e evitar que tenha um benefício indevido de alguém fazendo isso. Ok? Legal. Pessoal, então, professor Lauro, a gente já tirou o parágrafo, agora é uma questão de realmente fazer o aceite das sugestões do revisor de linguística, que me parecem todas muito bem colocadas mesmo, né? E aí teria que só fazer um espelhamento lá no formulário, que aí é uma questão mais operacional. Então, eu acho que com isso... Não, desculpa eu estar colocando, e até eu não tenho experiência com o assunto nem nada, mas vocês acham que a premiação está suficiente? A gente não tinha que oferecer algum prêmio em dinheiro, algum prêmio em parceria com a empresa, algum prêmio que fosse atrair um pouco mais do que a própria a certificação? A gente não tem como oferecer um prêmio melhor? Se no decorrer, eu poderia fazer um comentário. Se no decorrer da divulgação desse prêmio, né,
pintar alguém que queira patrocinar. Né? Nada impede que, em dado instante, a gente possa dizer, bom, agora, com o patrocínio da empresa X, ou de etc. e tal, os vencedores receberão tal. Mas aí independe de todo o processo. Quer dizer, seria um extra, até na solenidade, bem antes a gente deveria fazer, informando que a empresa X vai oferecer um prêmio. É como acontece com brindes, que o pessoal dá como brinde em concursos. Né? Você ganha um brinde, mais um brinde de fulano, de ciclano, de beltrano. Seria mais ou menos isso. Mas a gente, se no meio do caminho tiver alguém que queira patrocinar e queira oferecer um prêmio, né, a gente pode dizer que os premiados serão recompensados pela empresa X, que vai estar dando um prêmio, ponto final. Eu só queria... Por conta da academia, a gente colocou que não vai oferecer dinheiro nenhum. Não. Na verdade, a Jana colocou um ponto muito importante, que acho que isso para reflexão, acho que nós estamos em cima, não dá para revisar agora e retornar lá no zero, né? Mas ela comentou parceria, isso é muito importante porque Sesc Senai faz isso, na verdade tem Fiel, IEL, uma série de instituições que fornecem essa parceria, e isso é um atrativo para que a pessoa entre, né? Inclusive no mais júnior, vamos dizer assim, né? E até para quem tem uma inovação, se for pensar em inovação, né? Ele vai ver uma possibilidade de entrar no mercado. É que nesse momento, Jana, o que o professor Lauro tentou colocar é que a academia não tem de onde retirar, não tem fundo para isso, é a primeira vez, né? Então, talvez, na hora que nós escrevemos, o professor aqui, talvez uma estratégia seria colocar primeiro aquela carta de convite para as associações, o institucional, para saber se nós tínhamos alguma coisa a oferecer. E aí incluía, neste ano, tem uma empresa se predispõe a... Não sei, porque ali é uma carta de apresentação, talvez alguma empresa queira patrocinar o ganhador, ou os ganhadores, né? Não sei. Uma ideia. Porque ali na carta nós falamos. Isso daí entra como um bônus. Quer dizer, o concurso, né? o prêmio, ele está feito. Se alguém quer valorizar a academia e valorizar o indivíduo vencedor, ele vai dar lá um prêmio. Como a gente dá um prêmio para o melhor aluno da faculdade, vai lá e oferece alguma coisa. Pode oferecer. Se ele se candidatar, fazer essa oferta antes de encerrar o concurso, antes de encerrar todo o contexto, a gente faz uma grande divulgação. Porque faz um comunicado, boa ideia, professor. Porque quem está patrocinando, em geral, quer ter, como se pode falar, quer aparecer, né? Quer aparecer, e é justo que a gente reconheça o esforço. Então, a gente pode fazer isso antes. Mas entra como bônus, e eu não inseriria nada no curso se a gente não puder fazer. Não é que a gente não pode fazer, até a academia poderia fazer, mas acontece que oferecer pequenos valores, como seria a nossa competência de fazer, acho que tem menos... Quem tem valor mesmo é ser reconhecido pela academia e não por R$5.000 ou R$10.000, coisa desse tipo. Eu tinha pensado como se fosse igual às questões das startups, que se tem uma startup, aí vai fazer uma parceria e vai ter além do reconhecimento, alguma coisa a mais. Porque, às vezes, tem um trabalho que precisa de um investimento, que precisa de um investidor anjo. Foi mais ou menos isso que eu pensei, entendeu? Então, Diana, eu acho que nós podemos divulgar, né? E até a gente pode colocar que a nossa academia aceita patrocinadores, né? E se aparecer patrocinadores, aos vencedores serão distribuídos. Se ele quer distribuir recursos em dinheiro, pode fazer isso. Eu só queria complementar, o Vidotti quer falar, mas eu queria... Vidotti, me perdoa, por favor, é só para complementar esse assunto e depois você fala, porque você está inscrito, tá?
Jana, eu acho que nesse primeiro momento, concordo totalmente com você, tá? O modelo de startup é um modelo de aceleração, é um modelo interessante, né? Eu acho que isso é bem interessante, mas a primeira edição, eu tenho quase certeza, posso estar enganado, mas a primeira edição vai ser muito bom para que a gente consiga mostrar para todo o ecossistema, vamos falar em linguagem de startup, de que nós existimos, o prêmio existe e está aí para aceitar a aceleração, entre aspas, né, de alguma empresa parceira. Isso é muito importante. Acho que até para nós, a academia, seria ótimo. Eu acho interessante. É verdade. Até o Vidotti é escrito para o Leon também. É o primeiro Vidotti. Olá. Bom, se o doutor Leon quiser falar, também será uma honra, né? Mas eu posso falar... Bom, primeiro, né, parabenizar de novo, porque nós estamos já chegamos a esse ponto que estamos. Mas com relação a essa quantidade de dúvidas que temos, eu acho, a minha impressão é que nós deveríamos, né, lançar o edital e, se acontecerem dúvidas que sejam assim, intransponíveis, se faz uma retificação do edital. Se não for possível ser a diretoria que faça alguma alteração ou então que a comissão de avaliação seja capaz de lidar com a situação, a gente retifica, porque essa é uma coisa que se faz regularmente, né? Todos os editais têm uma retificação, não é que todos, mas assim, é muito comum haver. De maneira que, como é o primeiro, e claro que entendo completamente as dúvidas existentes e esse monte de possibilidades, né, de colocar pessoas muito diversas para competir no mesmo lugar, realmente é uma questão. Mas também não sabemos quantas pessoas aparecerão, então também ficamos nessa dúvida, né? Se a gente quer segmentar muito, porque, né, tem essa quantidade de áreas é muito grande, e, por outro lado, se segmentar muito, não aparece ninguém, e aí fica numa situação delicada. Então, eu acho que a gente poderia colocar na rua e, à medida que for necessário, se chegar a ser necessário, a gente faz alguma retificação, né? Acho que é razoável, porque o tempo é muito curto para muita discussão detalhada, né? Então, eu acho que já devíamos estar com isso quase na rua já, se possível fosse. Isso que eu queria falar. Só isso. Leon. Eu não estou lembrado, uma questão em paralelo. Se a gente chegou a discutir a questão de menção honrosa, ou isso não importa figurar agora nas regras do jogo, explicitamente. Doutor Leon, eu posso fazer um comentário sobre isso, que foi uma das modificações que a gente teve do semana passada para cá. Na primeira versão do prêmio, a gente teria um vencedor e 3 outros melhor colocados. E a gente tem uma proposta de ter 5 finalistas e um vencedor. Os finalistas, na verdade, seria praticamente o mesmo que a menção honrosa. Ah, sim. Tá? Okay. Então, seria isso. Eu acho que poderia até colocar a menção honrosa como finalista do prêmio. Sim. Tá? Mas seria essa a ideia, doutor Leon. Perfeito. Não, exatamente. Era previsto o vencedor e as 2 menções honrosas. Aqui pode ser um vencedor e 4 menções honrosas, sem problema. Perfeito. Isso. Tá ok, aqui eu já estou com o texto agora já revisado aqui. Né? Bom, pessoal, em relação, então, ao prêmio, ao regulamento, estamos de acordo, então? Podemos bater o martelo nessa versão final? Eu acho que sim. Agora já está tudo acertado, não tem mais. Então, tá bom. Então, pessoal, eu queria pedir aqui, então, para que nós, né, em comemoração à nossa vitória até agora, né, nós merecemos uma salva de palmas, porque não foi pouco trabalho que veio até aqui. Professor Lauro, particularmente você que liderou o processo, né, desde o início, é impressionante o volume de trabalho, né? E é legal quando a gente consegue consolidar
uma coisa, e eu fico muito feliz, inclusive, agradecendo a todos que participaram, que não foi aquela história, deixa, tá bom assim. A gente não deixou tá bom assim, ficou muito bom e muito melhor porque todos trabalhamos, né? Então, é excelente agora. Perfeito, perfeito. Isso foi muito bom. Pessoal, tem um segundo assunto do dia de hoje, que é um assunto importante, mas eu acho que pode ser bem mais curto aqui, e eu vou colocar da seguinte forma. Nós temos um projeto, que é o projeto Biodiversidade mais Inovação, que tem ligação com o prêmio. E desde o mês de maio do ano passado, quando a gente colocou o site no ar e fizemos chamadas, a gente deve ter tido perto de umas 10 ou 12 reuniões sobre a parceria, e particularmente nos últimos meses a gente se concentrou muito na identificação de alguns problemas que a gente poderia endereçar, concretos que a gente poderia endereçar com a parceria, e um deles foi a falta de conectividade, conexão entre os atores do ecossistema. E uma das propostas que surgiu foi criar um sistema de informação que as várias pessoas que trabalham com biodiversidade pudessem se conectar. Esse foi um trabalho que a gente imaginou que poderia ser feito na forma de um sistema de informação, base de dados, etc. Mas lembrando que a gente não tem recursos financeiros nesse projeto, a gente pensou, usando a linguagem aí de startups, no MVP, né? Um produto mínimo viável. E esse produto mínimo viável se deu na forma de um Google Forms, um formulário do Google. E a gente teve uma preocupação muito grande, né? O Dr. Hilton, o Dr. Zanazzi, particularmente, até a Cássio, a gente teve uma reunião que a gente discutiu isso, depois nos aprofundamos bastante, que era uma preocupação com a segurança de dados. Porque a partir do momento que você se torna um fiel depositário, né, de informações de terceiros, você tem uma preocupação, né, de essa informação não vazar, coisa do gênero, né? E a solução que a gente teve, inclusive tendo conversado com vários especialistas, o Dr. Hilton conversou com pelo menos 2 especialistas, não é isso, Hilton? Eu, particularmente, 3, também. né, na verdade, foram 3, mas 2 foram mais incisivos na resposta isso, da LGPD. Né? E eu também tive contatos com outros. A gente chegou à conclusão que um modelo interessante seria a gente fazer um formulário que os próprios respondentes pudessem editar suas respostas e que, na regra de submissão, ficasse bem claro que todos terão acesso às informações que serão submetidas. Então, é algo como, para evitar que tenha vazamento, as informações desde o início estão publicadas. Então, não tem como vazar dado. A informação já é pública. E o respondente sabe que é pública. E já está dando autorização para usar as informações. Né, Silvia? Então, a Silvia falou, é uma boa forma de não vazar. Aquilo, né? Então, e outra coisa muito importante, que além do não vazamento, Silvia, que tem a ver com a Lei de Proteção de Dados, que é a responsabilidade sobre o uso do dado. Então, quando você é o administrador e você tem o poder só de usar os dados, então, a autorização para usar os dados, disso, aquilo, passaria tudo por um ente. Se as informações são públicas, você não precisa pedir a autorização para acessar a informação que é pública. Então, esse é outro motivo. Então, a gente criou um formulário, eu vou apresentar para vocês agora, que, na verdade, é uma evolução do primeiro formulário que a gente teve, né, que era do formulário da... perdão, deixa eu só... Acho que eu acabei fechando aqui. Já vou compartilhar um minutinho só. Desculpa pela minha falha. Pronto. Está aqui. Então, a gente chegou a um novo formulário, e esse formulário é esse que a gente está vendo aqui, né? Parceria Biodiversidade mais Inovação. Aqui está invertido ainda, tá? Isso foi uma questão que a gente tem que fazer. Então, formulário cadastramento de interessados, compartilhar conhecimento. Esse formulário na íntegra está no grupo ele tem um preâmbulo aqui falando sobre o que é a parceria. Tem a questão, né, dos objetivos que a gente tem. Eu não vou ficar lendo todo ele de novo aqui. Aliás, se vocês quiserem, eu posso até ler também. Querem que eu leia? Não, acho que nem vai dar tempo. Tá bom, eu também acho que não é necessário, professor Lau. E aqui, acho que talvez a parte mais importante é esse disclosure que aparece aqui, né? Então, declarações e autorizações, que fica bem claro que todos os respondentes sabem que as informações serão publicadas, que eles mesmos poderão alterar e assim por diante. Né? E aí,
Aqui nós temos, né, alguns comentários sobre os blocos, e aí, assim como outro formulário que tenha, no início tem a autorização de publicação, e no final, essa declaração de autorização, ela é repetida, até para evitar que alguém, por engano, autorize, né, e submeta os dados. Então, tem os dados, né, nome, ação, cargo, posição, são informações que são praticamente encontradas publicamente. Unidade federativa, cidade. Link para o currículo Lattes, link para o perfil do LinkedIn. São normalmente informações que também são de acesso público, né? Se você tiver o nome da pessoa, você chega lá. Tem um bloco que fala sobre espécies, no caso de plantas, e categorias de organismos de forma geral. Então, primeiro, usando linguagem até popular, né? Plantas, animais, fungos, algas filamentosas, algas unicelulares, bactérias, protozoários, vírus ou nenhum. A gente, se tiver experiência com organismos que não sejam plantas, anote aqui gêneros, se a pessoa quiser, ela opcionalmente coloca o gênero ou espécie específica que ela tenha de outros organismos. Aqui a gente tem, no item 2.3, espécies de plantas, e aí a gente dividiu esse em 4 blocos, né, de A a C, de D a tanto. Essa lista de plantas, ela foi originalmente selecionada de listas que eram do Ministério da Saúde, uma que tem a ver com o projeto do PNUD, e uma terceira que eu não vou lembrar exatamente qual que era a fonte, mas era ligado também a alguns projetos do Ministério da Saúde. Né? Tem, então, as plantas, as espécies. Grande parte delas são plantas medicinais, de medicamentos fitoterápicos, e a gente vai ter, obviamente, que biodiversidade não é só medicamento fitoterápico, provavelmente a gente vai ter outras etapas, mas num primeiro momento, no nosso chamado produto mínimo viável, a gente colocou essas espécies aqui, e caso a pessoa queira indicar espécies adicionais, ela pode fazer aqui num campo específico. Né? Aí, isso em relação a plantas, né? Porque para saber que trabalha com planta, tem experiência, de repente a gente pode descobrir que a gente pode juntar essas pessoas. Tem questão de competências, tecnologias, metodologias, processos. A gente colocou desde a parte de etnobotânica, domesticação, clonagem, aprimoramento, cultivares, cultivo, e aí vai. Tem uma série de itens, né, que são competências tecnológicas, que a gente colocou aqui, né, e até chegar até nenhuma das anteriores, e caso a pessoa tenha outras competências que ela acha que tem que colocar, ela pode informar aqui também. E aí tem, em relação, então, espécies, competências e como a pessoa se coloca no ecossistema de inovação. Então, que vai desde pequenos detentores de conhecimento tradicionais, a gente até brinca, né? Desde o ribeirinho até a pessoa que pode estar lá no PNUD, nas Nações Unidas, e assim por diante. Tá? Então, tem uma lista bem grande de itens aqui, né? Inclusive órgãos de governo, tal, redes, associações, organizações, de forma que a gente possa ter uma ideia de quem são esses respondentes também. Não só a gente, né, mas que todos possam ter ideia. E caso tenha itens adicionais na lista acima, sempre tem isso, né? A gente sempre se preocupou em deixar que as pessoas indiquem resposta a mais. E aí, então, informações, comentários adicionais, opcional, e aqui uma declaração final de autorização, né, para que os dados sejam publicados. Falando da publicação de dados, os dados serão publicados numa planilha. Vocês estão vendo o meu do Google Docs aqui, Hilton? Uma tela cor-de-rosa? Sim, agora apareceu agora, estava carregando aí. Carregou. Ah, então tá bom. Então terminou de carregar. Então, essa aqui é a planilha onde vão entrar os dados, tá? Então, tem 2 que já se inscreveram aqui, né? O Hilton está aqui. Deixa eu ver. Eu acho que... essa daqui foi uma professora com quem eu conversei 15 minutos antes da reunião e eu tinha indicado para ela o site da nossa parceria. Não foi divulgado ainda amplamente esse nosso novo formulário. A gente ia divulgar, mas como ficou para a reunião de hoje, eu falei, vamos divulgar só depois da nossa reunião, então. Então, esse aqui é o formulário, que aparece os dados dessa forma, e todo mundo que tiver esse link vai receber as informações sobre o uso das informações como edita os dados, e também um disclaimer importante, que as informações não foram checadas, não representam certificação, aprovação,
né? E que alguns outros itens aí do nosso disclaimer. Tá? Então... eu vou comentar aquela possibilidade de nós, só em último caso, a academia bloquear aquilo que tenha... Acho que é a última frase que está no dos prêmios aí. Isso, nos nossos disclaimers que a gente tem, a gente fala que a academia ela pode deletar, inclusive, dados sem pedir autorização, porque pode acontecer a gente identificou como pouco provável que alguém submeta informações ofensivas, de incitação ao ódio, coisa do gênero, porque manter isso numa base de dados, né, ou num site seria crime, né? Você manter informações dessa natureza. A gente não acredita que isso vai acontecer, mas se acontecer, a gente pode deletar as informações. E não precisa nem pedir autorização para a pessoa. Ok? Esse formulário na íntegra, ele está no WhatsApp da academia também. Então, se os colegas quiserem fazer uma nova revisão disso tudo, né, está ali à disposição. Então, fico aberto aqui a comentários. Giane, só para complementar, aí se enquadra até você ver como empresária, isso é um dos pontos, né? Porque você pode ou não entrar como empresa, né? Existe a possibilidade, né? Mas vai unir é a cesta nacional, né? Eu gosto de falar isso porque eu adoro esse tema e eu adoro fazer isso. Então, assim, trazer para o mercado algo que está lá na bancada que ninguém conseguiu trazer ainda, entendeu? Até você citou startup, por isso estou me referindo a Diana. E é uma facilitação, é um facilitador. A academia seria um facilitador dessa união. O Henry colocou muito bem, que é unir todo o ecossistema. Tem muita coisa, né, muitos participantes que gostariam. Vamos esperar que sim, né? Porque falar que participam, mas acho que sim, acho que vão participar. Então, está disponível uma boa base de dados que une todos os parceiros, os grandes players desse mercado estão participando, grandes, tanto representantes governamentais, não governamentais, estão lá na parceria. Então, é importante. A gente tem uma mobilização muito grande de pessoas. Hoje, tem 300 pessoas que já se inscreveram, né, na primeira etapa. E em várias reuniões que a gente teve, a questão da falta de conexão foi levantada. Então, por isso que a gente falou que tomou a decisão de colocar isso como um item, um importante produto na nossa academia, que a gente vai entregar para a sociedade. E tenho certeza que tem muita gente que vai comemorar. Professor Lauro? Não, era só, eu estou apressado, tenho um compromisso agora, de fato tenho que... eu acho que o trabalho está feito, foi N vezes revisado, a gente já comentou como fazer isso está feito, né? Eu acho que agora parar de revisar o documento e botar ele na porta, só isso. Tá bom, Lauro, tá combinado. Quanto mais revisa, mais a gente acha coisa, né, doutor Lauro? Se ficar procurando, sempre acha coisa para mexer e a gente está perdendo... Está gastando energia em vez de sair... Não, mas eu acho que o professor Lauro está todo mundo cansado mesmo, mas é um trabalho que foi bem demorado, já vem sendo detalhado, e mais um produto. Por que colocar isso? Eu acho que é importante que a gente saiba isso, mas hoje tem 2 produtos que nós estamos colocando no ar, né? Que são produtos, são iniciativas muito boas, na minha opinião, tá? Como acadêmico. Eu gosto, tenho prazer de ter isso como acadêmico. 2 programas de altíssima importância. E nós estamos atuando, professor, como facilitador, na verdade, que e como, né, é o que nós estamos fazendo. Então, acho que isso é importante. Está sendo propulsor de uma novidade, né? Todo mundo fala em biodiversidade, mas pouca gente trabalha. Tem vários banquinhos de dados, bancos de dados, mas não se conversam. Então, talvez, eu tenho certeza que com a academia, o peso da academia, a gente consiga, talvez, fazer essa confluência de vários atores e que isso ande. Eu tenho quase certeza que sim. Vamos lá. O professor Lauro precisa comer e lavar a mão, que ele não lavou ainda. Não. Lava a mão e se comer. Não, eu tenho compromisso agora, 7h30 em cima da hora. Se vocês quiserem continuar, eu peço licença para sair, mas eu estou de acordo com tudo isso que está rolando, sem problema. Obrigado, professor Lauro. Está liberado, professor. Tchau. Está liberado. Dessa vez passa. Está liberado. Um abraço a todos. Tchau. Tchau, professor Lauro. Até mais. Tchau. Aí, o que o Hilton falou, eu acho que uma coisa, isso para vocês que estão aqui presentes, né? Todos aqui,
Para Nazaré, Giana, Silvia, Leon, o Vidotti também. Uma coisa que tem sido muito boa na nossa academia é o fato de a gente poder contar nós uns com os outros, sabe? Eu acho que isso é uma riqueza que realmente é incrível, né, Silvia? Se a gente for ver, a coisa talvez mais fácil que teria fosse o pessoal falar, não quero nem saber disso daí, toca do jeito que tá bom. E eu acho que a gente foi bom, a gente se desafiou, o documento, todos os documentos que a gente viu, revisão após revisão, eles ganharam, assim, em termos de qualidade, uma coisa incrível. Incrível mesmo, assim, é inacreditável quanto que melhorou, né? Então, em relação a todos que estão aqui, eu só queria, né, falar, assim, que tem sido muito bom trabalhar com os nossos colegas da academia. Não, né? eu acho que, complementando, Henry, que trabalhar nesses grupos menores que nós trabalhamos, eu participei dos dois, felizmente, assim, até uma honra para mim, o Vidotti, bom que seja, eu vou falar por mim, houve discussão, sim, houveram várias discussões, mas o bom e mais importante é que chegou ao consenso. Assim, nós temos ideias diversas, cada um tem sua ideia, né? E chegou-se eu sei, nós chegamos no meio do caminho, ou seja, isso é importantíssimo, na minha opinião. Isso, pensando democraticamente, né, venceu aquilo. Um é contra, 3 é a favor, venceu os a favores, acabou. Então, aquilo, a partir do momento que você tem um programa que foi aprovado pela maioria, né, você tem que tocar aquilo como sua verdade. Eu discordo de você ficar... Você é contra, então você é contra o resto da minha vida, entendeu? Então, eu acho que aquilo foi aprovado, o grupo aprovou, trouxemos para a academia, e isso, eu queria só colocar esse depoimento que norteou toda a discussão, que não foi pequena, não, foi bastante grande, tanto por e-mail como pelos grupos de que nós criamos. Então, eu acho que isso me fortaleceu a todos nós. Eu me sinto muito lisonjeado de poder participar de tudo isso. Obrigado a todos. Quem me propiciou isso. Bom, pessoal, alguém tem mais algum comentário, então? Eu gostaria de falar apenas da minha grande alegria, e vou dizer mesmo, o preciosismo com que é tratado tudo aqui, a seriedade, a vontade de fazer cada vez melhor, me encanta. Muitas vezes eu fico com vontade de falar alguma coisa, alguém vem e fala e diz aquilo, então eu me sinto contemplada. E justamente pela vontade de acertar, de fazer cada vez melhor. Então, esses detalhes, essas discussões, essas divergências, elas são muito saudáveis, muito favoráveis. A gente vê um documento completo, um documento muito bem elaborado, e, com certeza, nós vamos ter necessidade de ajustes, mas, para este momento, ele está, eu acho que, perfeito. Era esse. Parabéns a todos os que participaram, né? Todos os que contribuíram e todos os que discutiram. Eu estou encantada com Parabéns toda para essa nós, né, doutora Nazaré? Para todos aqui, a gente tem todos que bater nós. Mesmo, né? A gente está fazendo um bom trabalho. Né? Mas eu queria parabenizar todos que se envolveram assim mais intensamente, né? Por esse trabalho que está tão bem feito. Parabéns aí a todos. Vamos lá. Acácio, vamos lá, né? Oi. Presidente nosso, Acácio Alves Souza Lima Filho. O Acácio não gosta que eu fico fazendo esse bordão inicial e final, né, Acácio? Mas eu acho que é importante, a gente tem que terminar a reunião, né? Então eu vou pedir para a Acácio aí, né? Eu acho meio sem graça, tem opiniões sabe? formadas sobre isso, é importante, né, Acácio? A gente entrou na pandemia aí, a gente não tinha experiência nenhuma, nem de reuniões virtuais, nem de academia, sabe? Então, essa abertura da acadêmica, eu acho que está meio fraca. Eu acho que conversar com a Raquel depois, com o Lauro, sabe? A gente tem que passar alguma notícia interessante, sabe? Trabalho, livro que foi publicado, trabalho que foi publicado, fulano que fez uma apresentação, sabe? Alguma coisa, os acadêmicos deveriam ter o direito de falar também durante a abertura, sabe? Alguém que tem alguma notícia interessante. A gente está abrindo uma reunião e cada um está no seu estado, na sua cidade, sabe? São
é um grupo totalmente isolado, é um grupo praticamente virtual, né? Então, a gente devia dar algumas notícias acadêmicas no início da sessão, só isso. Eu vou aproveitar e vou fazer um comentário. A Raquel está ouvindo, eu acho que ela pode providenciar isso. Sabe, o Lauro traz umas notícias que vêm do Sindusfarma. As minhas notícias todas vêm de uma área totalmente diferente da área farmacêutica, geralmente, sabe? Então, é isso. Isso é curadoria de conteúdo, que é outra coisa que eu tenho feito. Não sei, eu faço de madrugada, mas eu faço. Isso é bom, é muito gostoso fazer, na verdade. É dar um trabalho do cão, saber se aquilo é verdade mesmo ou não, e mais trazer para a discussão. É boa ideia, eu acho que seria. Mas é mais trabalho, coitado da Raquel. Né? Então, eu vejo. Não, a gente vai ter o planejamento estratégico previa, né, um grupo para fazer a parte de comunicação, né? Eu acho que isso daí deve ficar a cargo do grupo que vai ser criado, né? Eu acho que é uma coisa, viu, Cássio? Notícias acadêmicas, etc. Né? Aproveitar. Fazer só uma coisa, então, pessoal. Chata. Boa noite a todos, boa noite. Parar de gravar aqui só, então, porque a gente... Bom, pessoal, terminou a nossa reunião de hoje, né?